tudo bem? Estou aqui de novo com a Lohane para falarmos sobre o visto de trabalho, o famoso sponsor. Seja bem-vinda, Lohane. Obrigada, Priscila. Todo mundo quer saber o que é o visto de trabalho, o que é o sponsor, o que eu preciso, o que a empresa tem que apresentar. Por que tá no top 3? Porque as pessoas querem chegar na Austrália já com o sponsor. Sim. Já querem chegar com o visto certo, já empregados. Então, por isso que ele tá no top 3 também. É meio que uma garantia, né, pra você conseguir o PR. Mas vamos falar sobre isso durante o vídeo. Quem vai falar mais, né, sobre o assunto é a Lohane. Se você quer agendar uma consulta com ela ou com a equipe da Tagarela, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da Tagarela Migration. É só você clicar ali e você vai conseguir ver a agenda disponível. Vamos começar explicando então o que é o visto de trabalho, o famoso sponsor. O visto de trabalho, né, muito conhecido pelo sponsor, ele tem algumas subdivisões, algumas subclassificações. Ele é tão importante, ele é tão buscado, porque às vezes o visto de estudante, ele prende um pouquinho o aplicante. Ele não consegue trabalhar em período integral, ou ele tem aquele custo com a escola que ele não quer manter por muito tempo, ou porque ele começou um curso e não era o que ele esperava. Enfim, tem uma série de questões. O visto de trabalho, ele entra aí como uma estratégia muito importante. O aplicante ele pode conseguir a residência permanente dele através do visto de trabalho, tá? Existe essa possibilidade, e aí vai depender da ocupação que ele vai exercer, porque se a ocupação estiver na lista relevante, existe esse caminho para conseguir a residência permanente, ou então o aplicante pode buscar esse visto de trabalho para conseguir mais experiência profissional na Austrália, né? Ele vai obter experiência profissional qualificada e às vezes ele pode migrar depois para um Skilled Visa. Vamos supor que ele buscou uma ocupação, um aplicante que é Dental Technician, tá? Vou dar esse exemplo, que eu tenho uma cliente com um caso desse no escritório. A ocupação de Dental Technician, ela não vai conseguir a residência permanente através do 482, que é o visto de trabalho, que vai ter duração de 2 anos, depois pode ser renovado por mais 2. Porém, essa ocupação ela está na lista da Skilled Visa. A minha cliente ela está no visto de trabalho, usando essa experiência profissional para aumentar a pontuação dela, já que um ano de experiência profissional aqui na Austrália dá mais 5 pontos para ela, e ela está no processo de aplicar para a Skilled Visa. Ou seja, qual foi o processo que ela fez? Visto de estudante, visto de trabalho e Skilled Visa, assim que ela atingiu a residência permanente dela. Por outro lado, eu tenho um cliente que é desenvolvedor, que está na lista relevante para você conseguir a residência permanente através de visto de trabalho, que conseguiu o visto de trabalho de uma forma direta. Ele aplicou o que a gente chama de Subclass 186 Direct Entry. É um visto de trabalho com requisitos específicos. O aplicante precisa ter um Skills Assessment. Vai ter vídeo aqui na série também, né, Priscila, sobre Skills Assessment, explicando o que é o Skills Assessment, que é a validação da profissão. O aplicante tendo o Skills Assessment, mais 3 anos de experiência profissional full-time, mais uma nota de inglês que é exigida pelo departamento, ele consegue ir para o visto de trabalho com a residência permanente direto. Resumindo, para você entender se você pode ou não ter o visto de trabalho e qual é o melhor visto adequado para as suas circunstâncias, a gente tem que analisar se a sua ocupação está na lista, em qual lista ela está, se é na lista que vai te dar residência permanente ou não, o tempo de experiência profissional que você tem. Alguns vistos podem exigir 2 anos de experiência profissional full-time, alguns vistos, podem exigir 3 anos de experiência profissional. Então, tudo vai depender do que você tem para oferecer. Tempo de experiência, proficiência de inglês também é diferente e também a sua profissão aqui na Austrália. E precisa necessariamente estar na Austrália ou você consegue fora da Austrália? Olha, é possível realizar a aplicação do visto, sendo que o aplicante pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, você pode estar no Brasil, você pode estar em qualquer lugar e você pode começar o processo do visto de trabalho. Eu costumo dizer que às vezes é um pouco difícil, né? Uma empresa aqui na Austrália te oferecer essa profissão, te oferecer esse cargo, que ela vai precisar oferecer um contrato de trabalho em período integral, se ela ainda não conhece seu trabalho. Então, acho que as suas chances podem aumentar substancialmente se você já está aqui na Austrália. Você está trabalhando, aí o seu visto vai vencer, você pode conversar com o seu empregador. Olha, quero continuar na Austrália, preciso de um visto de trabalho. Porém, já aconteceu, tá, Priscila, do aplicante estar no Brasil, vir para cá já com visto de trabalho. Tem até um caso, não foi meu cliente, foi uma amiga minha pessoal, que o marido dela estava no Brasil, ele trabalhava com alguma questão de graphic design, mas era algo bem específico, e ele viu uma vaga no LinkedIn para a Austrália, já chegou aqui com um visto de trabalho, com tudo organizado, pago pela empresa inclusive. Eu costumo dizer que isso não acontece muito, não é normal, mas o que ele fazia era muito específico, o portfólio dele era muito específico, então talvez por isso aconteceu.
Outra questão também que às vezes acontece é quando tem transferência de empresa. Vamos supor que você trabalha numa empresa que tem no Brasil e tem uma empresa aqui, uma filial aqui. E eles precisam trazer alguém pra cá, né? E oferecer um contrato de trabalho. Isso é um pouco normal, mais normal também de acontecer. As pessoas me perguntam muito, quem tá no Brasil. Lohane, você acha que eu já mando o currículo, já começo a buscar o trabalho, eu tô no Brasil? Eu falo, depende. Depende porque você pode queimar um cartucho, porque às vezes você pode aplicar para uma vaga, né? Você pode se interessar por aquela vaga, só que a empresa ou seu empregador pode estar buscando de alguém para começar de uma forma imediata. E se você falar, tô no Brasil, não tenho visto ainda, nem comecei o processo, você pode ficar sem essa oportunidade. Então é preciso avaliar o que você está buscando, quando que você vai chegar aqui antes de começar a iniciar a busca pela vaga. E falando sobre a permanência, né? Ficar aqui na Austrália, todo visto de sponsor vai te dar um PR ou não necessariamente? Não necessariamente. Se a sua ocupação não estiver na lista relevante, você não vai conseguir a residência permanente através do visto de trabalho. Mas você pode usar essa experiência profissional para conseguir através de outro tipo de visto. As pessoas falam assim pra mim, o meu chefe quer muito me ajudar, o que ele tem que fazer? Eu entendo que às vezes o seu chefe vai querer te ajudar muito, mas nem sempre isso é o suficiente. A empresa tem que estar operando na Austrália legalmente, que isso não é um grande problema, a gente consegue demonstrar facilmente. Porém, tem outros requisitos que eu costumo dizer que alguns até com um critério relativamente subjetivo. A empresa precisa mostrar a real necessidade de te contratar para exercer aquela função. Uma empresa, por exemplo, com 3 funcionários responsável por manutenção de piscina. Será que ela precisa de um marketing specialist trabalhando lá 38 horas por semana? Será que o departamento pode questionar a real necessidade de contratação desse funcionário? Então, tudo vai depender. A empresa precisa cumprir esse requisito, né, de mostrar a real necessidade de te contratar. E você também, o aplicante, precisa preencher o requisito para ocupar aquela vaga, que é ter a qualificação e a experiência profissional exigida. Então, antes da gente iniciar o processo do visto de trabalho do sponsor, a gente precisa analisar a empresa e o aplicante. Geralmente a empresa não sabe muito do processo. O que eu sempre faço, eu ligo para a empresa, eu explico o processo. A empresa também tem algumas responsabilidades com aquele aplicante, né? Esse visto ele é um visto que ele envolve várias responsabilidades para as duas partes. Então, é uma excelente opção. Gosto muito desse caminho, mas eu também acho que é importante, se você quer o visto de trabalho, que você tenha um plano A e um plano B. Porque o visto de trabalho você está dependendo da empresa para ir para os próximos passos e você também pode ter opções aqui na Austrália de uma forma mais independente. Priscila, nessa série aqui, as pessoas vão ter oportunidade também de acompanhar mais esclarecimentos sobre a área regional. E eu queria falar sobre alguns vistos de trabalho da área regional. Se você mora na área regional, se você tem experiência profissional substancial, relevante, se você tem um empregador que tem a real necessidade de te contratar, você pode conseguir sua residência permanente através do 494. O processo seria mais ou menos o seguinte: depois que seu visto for aprovado, você precisa continuar na área regional por mais 3 anos, obedecendo uma série de outros requisitos, e aí você pode fazer a transição para residência permanente através do 191. Eu acredito que é uma excelente opção, porque realmente a lista do 494 é muito ampla. Existem ocupações ali que não estão disponíveis para outros tipos de visto. Vou te dar um exemplo rápido: Office Manager. Office Manager é uma ocupação que basicamente todas as empresas precisam, né? Quem não precisa de um Office Manager? Exige qualificação, exige experiência profissional, exige prova de inglês, mas é relativamente fácil você mostrar que uma empresa que está operando na Austrália precisa de um Office Manager genuinamente. Então, esse visto, essa ocupação pode te dar sua residência permanente na área regional da Austrália. E um outro exemplo também é o DAMA, que nada mais é do que um visto de trabalho com flexibilizações. Eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina a área regional falando assim, olha, eu preciso tanto de gente aqui qualificada e com experiência profissional que eu vou flexibilizar os requisitos desse visto para atrair esses profissionais para cá. Então, ele pode exigir uma nota de inglês mais baixa, ele pode deixar que você aplique para residência permanente, ainda que você não tenha mais do que 45 anos, ele pode exigir que o salário mínimo que deve ser pago para visto de trabalho, que esse salário seja um pouco menor, porque isso pode ser um incentivo para as empresas, né, para contratarem para a área regional e reter bons profissionais lá. Então, existem vários tipos de visto de trabalho e a melhor escolha vai depender da sua profissão, em qual lista a gente vai conseguir encaixar e do tempo de experiência profissional que você pode demonstrar e, claro, também da sua localização aqui na Austrália.
É isso então, Lohane, obrigada por mais um vídeo, muita informação pra vocês. Obrigada, Priscila, obrigada, gente. Eu acho que esse vídeo a gente tentou explicar só um pouquinho, né, Priscila? Porque eu também poderia falar muito tempo aqui sobre visto de trabalho, mas eu só queria explicar e falar que é possível e pode fazer parte, sim, da sua estratégia para residência permanente. Se você ficou com mais alguma dúvida, porque eu sei, é muita informação, né, sobre visto, a Lohane já está acostumada a falar sobre o assunto, mas pode ser que para você seja algo totalmente novo. Você pode escrever aqui nos comentários a sua dúvida que a gente responde. Se você tem sugestão de vídeos para essa série de vídeos sobre imigração, também pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal para receber a notificação quando a gente postar vídeo novo no Instagram. Eu tô todos os dias postando tudo que você precisa saber para morar na Austrália. E a gente se vê na semana que vem em mais um vídeo. Tchau, tchau.